Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Tércio Ferraz Costa, natural de Iacanga, São Paulo, nasceu em um lar religioso, mas muito pobre e sem muito apoio ou oportunidades. Com o passar do tempo, por causa das muitas dificuldades financeiras, ele acabou se afastando de Deus, chegou a fazer coisas que sua comunidade nem imaginava. Mas Deus, em seu infinito amor, veio ao seu encontro. E através de um antigo amigo, de uma revista, hoje ele sabe o que é ter uma vida transformada em 180 graus. Tércio Ferraz Costa, que nome bonito, prazer em te conhecer. Prazer é meu. Que bom que você está aqui, dividir um pouquinho da sua história com a gente. Falei certo o nome da cidade? É Iacanga mesmo? Iacanga. Iacanga. O que marcou a sua infância, Tércio? A minha infância foi uma infância muito pobre, né? Que morávamos naquele tempo, em sítios, em fazendas, família grande. Eu era o mais velho, não tenho nenhum irmão, tenho só irmãs. Uhum. E então vivemos ali naquela humildade de sempre, mas em lar adventista. Quer dizer, você teve uma formação religiosa, né? Sim. Qual era o nível de envolvimento da sua família com a igreja? A minha família mesmo, meus pais, eram muito humildes, né? Então, e a gente em fazenda não tinha, assim, um envolvimento grande com a igreja. Uhum. Frequentávamos a igreja quando podia, né? Depois moramos numa fazenda que tinha um grupo adventista lá, o dono da fazenda era adventista. E ficamos ali um determinado tempo. Uhum. Nessa fase você tinha quantos anos? Nessa fase, nós mudamos nessa fazenda, eu tinha 10 anos. 10 anos. E aos 12 anos, o meu pai foi acometido bem antes, mas apareceu nessa época com aquele mal de Chagas. E naquele tempo era incurável. Puxa. E então, com 12 anos, eu perdi meu pai. Uma perda difícil, hein, Tércio? Muito difícil, porque a pensão alimentícia, a aposentadoria, a gente não tinha nada. Gente. E nessa época, então, eu tive que deixar de estudar e ajudar minha mãe a criar essas 5 irmãs. Meu pai, e você ainda por cima, único filho homem? Tive que enfrentar a luta de Olha. todas as possibilidades para angariar alguma coisa para sustentar a família. Dentro dessa luta, Tércio, o caminho que a sua vida foi tomando, a necessidade de sobrevivência acabou tomando o lugar de Deus na sua vida? Durante um certo tempo, não. E fui criado ali dentro da igreja. Eu perdi o primeiro ano primário porque a professora me marcou um exame no sábado. E eu não compareci, repeti o primeiro ano primário. E a minha formação é apenas primária, os 4 anos primários daquele tempo. Mas a gente se manteve firme na igreja. Aos 17 anos, eu era um aficionado por quarteto. E Isso você está falando de que década?
na começo da década de 60. Olha, o auge dos quartetos, né? Puxa. Eu comecei a cantar em quarteto antes da primeira formação do Arautos do Rei Brasileiro. É mesmo? Olha antes da primeira formação. Na igreja? É. E cantamos muito tempo, e naquele tempo eu residia em Bauru. E era o único quarteto do interior paulista. Olha aqui no antigo IASP tinha uma instituição. quarteto. Em São Paulo tinha quarteto, mas lá para o nosso interior não tinha. Quer dizer, só numa instituição adventista, né, num colégio adventista que tinha o quarteto, nós lá e vocês viajavam cantando? Viajávamos sempre, e aquele tempo era apenas uma associação, o estado de São Paulo todo, e o diretor, ou seja, o departamental de jovens, era o pastor Assad Bechara. Então, quer dizer que o estado de São Paulo inteiro era comandado só por uma sede administrativa. Isso. E tinha um pastor que era o responsável por comandar aquela região sul ali. Dos jovens. Dos jovens. E então, quando ele fazia muito congresso de jovens ali aqui no interior, e esse quarteto, o único que tinha, né, era convidado para colaborar na parte musical. Mas olha, Tércio, o que você está me contando me mostra que você estava muito engajado com as coisas da igreja, né? Estava. O que aconteceu que você acabou se desviando? E depois, pressão a gente sempre teve, né? E pouca cultura e difícil de ganhar dinheiro para sustento. A gente foi sofrendo algumas pressões e tudo. Me casei com quase 22 anos e eu deixei a igreja com 27 anos. Olha. Por força das circunstâncias, por problema de trabalho. Eu não quero dizer que o problema de trabalho foi o maior culpado. O maior culpado foi eu mesmo que fracassei. E, no fim, eu me desviei. Olha só. E nesse seu caminho se desviando, o que envolve essa coisa se desviar? Você deixou de ler a Bíblia? Por que caminhos que você foi trilhando? Eu fui trabalhar aos sábados. Para começar? Para começar. E fui formando amigos lá fora. Aprendi a beber bebidas alcoólicas. Aprendi a fumar. Olha só. E, no fim, com menos de 2 anos que eu estava lá fora, eu simplesmente era vendedor de cigarros. Mas olha, isso que você me diz me impressiona, porque há pouco tempo você estava cantando num quarteto, representando a igreja por todo o interior do estado de São Paulo, e agora, tão rápido assim, em questão de 2 anos, você já está envolvido com bebidas, com cigarro, representando, né, a venda de cigarros. Até que caminho que a pessoa vai, né? Olha, são caminhos tortuosos, muito difíceis. Mas com 3 anos e pouco que eu estava lá fora, eu estava ansioso por voltar. E nessa fase? Mas nessa fase já estava difícil. Aí, ó, isso que eu ia te falar. E eu estava empregado em uma multinacional. Só te fazer uma perguntinha, Tércio. Você, quando começou a se envolver com essa questão, né, de cigarros, lógico, você teve uma base religiosa, uma educação cristã, e você sabia que aquilo não estava de acordo com o que você tinha aprendido, você ainda continuou por um tempo frequentando a igreja e escondendo seus comportamentos, ou você bateu o martelo e falou, a partir de hoje não vou mais à igreja? Como deixei de vez. Às vezes a gente ia à igreja e alguns pastores que passaram por Marília, que já nessa época moravam em Marília, como a igreja era muito pequena lá e não tinha música. E que sentimentos que você tinha dentro de você quando ia até a porta da igreja, deixava seus filhos, deixava sua esposa ali? Tinha aquele momento de reflexão, de lembrar do passado? Tinha sim. E até que, num belo dia, eu cheguei na igreja, deixei a minha família lá, e a minha mulher desceu do carro e falou, você vem às 11h30. Nessa época você estava trabalhando com o quê? Nessa época eu estava trabalhando com café. Café. Então quer dizer que você perdeu aquele emprego
que era representante de cigarros. E fui vender café. Quer dizer, quando você perdeu esse emprego, não te passou pela cabeça assim, talvez agora seja uma oportunidade de voltar para a igreja? Sim, mas então, eu também já havia deixado há poucos dias a empresa como vendedor de café. Uhum. E nesse meio tempo eu deixei minha mulher na porta da igreja. Olha só. Ela olhou para mim e falou assim, você vem me buscar às 11h30? Eu falei não. Eu sempre deixava ela ali, eu ia numa distribuidora de cigarros lá encontrar com meus amigos para jogar cartas. Ai, olha só. Ficava lá até 11h30 e voltava na igreja buscar ela. Quer dizer, você já não estava mais trabalhando aos sábados? Não. Quer dizer, já tinha o sábado livre, mas mesmo assim deixava a esposa na porta da igreja, ia jogar baralho. Isso. E voltava para pegar a esposa no final. Vinha buscar ela. Tércio, dentro dessa circunstância, né, que você está pintando aqui para gente, esse contexto da sua vida, o que foi que aconteceu? Qual foi o ponto da virada na sua história? Aí que aconteceu o ponto da virada, nesse dia. Eu cheguei na porta da igreja, ela falou, você vem me buscar? Eu não sei por que eu falei não. Então você pede para o Edinho, que é sobrinho nosso, vir me buscar. Eu falei não. Olha só. Falei, fecha a porta. Fechou, eu fechei o vidro, desci do carro, tranquei, não sei por quê, não sei o que estava acontecendo comigo, tranquei o carro e parece que eu senti uma força, tinha umas escadarias na porta da igreja, não sei, parece que tinha uma força me empurrando para dentro da igreja. Olha! Eu fui chegando, cheguei, entrei, sentei ali nos primeiros bancos ali. Sem nem pensar em nada? Em nada, assisti escola sabatina, assisti o culto. Gente! E daquele dia em diante eu não voltei mais lá jogar baralho com meus amigos. Aí, então, você dá uma pausinha. Você não tinha planejado voltar para a igreja, crescido na igreja, você estava acostumado com tudo aquilo, sabia que a primeira parte do culto numa igreja adventista, né, tem a escola sabatina, onde se recapitula o estudo da Bíblia durante a semana, e de repente está você ali, dentro da igreja. O que passou no seu coração naquele dia, naquele momento? Antes do momento, eu quero lhe dizer o seguinte, eu fiquei um fumante inveterado. Devido a trabalhar com essa empresa, ela fornecia cigarro para os funcionários, mas eu estava fumando 3 carteiras por dia. Ai, ai, ai. Então, eu achava que estava exagerando. Eu tentei diminuir essa cota para fumar 1 carteira de cigarro por dia. Foi uns 2 ou 3 dias, eu não consegui. Olha, quer dizer, nesse dia que que a gente está conversando, que você entrou dentro da igreja assim, sem nem perceber, já estava nessa fase? Já tinha parado de fumar. Já tinha parado de Já. fumar? Ah, tá. Então... Aí, então, eu pensei, se eu não consigo diminuir, eu paro de vez. Mas eu tenho que ter um planejamento para mim parar de fumar. Se eu chegar e falar vou parar hoje e volto de novo. Foi o que eu tentei fazer. Uhum. Então, isso foi final de setembro, começo de outubro que eu pensei isso. Falei, eu tenho que escolher uma data para mim parar de fumar. E essa data tem que marcar. Para sempre que eu pensar em fumar, eu tenho que lembrar dessa data. E qual que é a data que mais a gente se lembra? Que nós nos lembramos? Qual? Qual é a data que nós mais lembramos? Nossa, mais importante para nós. A data do aniversário? Exatamente. Eu faço aniversário dia 21 de fevereiro. Falei, vou fumar até na véspera. Dia 20 de fevereiro de 1982, 14h30, eu fumei meu último cigarro. Mas, Tércio, um observador calculista e frio dessa sua história não pode pensar o seguinte, qual é o papel de Deus aí? Porque o homem se propôs a parar de fumar, estipulou uma data, fumou o último cigarro, a partir daqui eu não fumo mais. Será que não era Deus me dirigindo, tendo para
mostrar que eu também tinha opinião. E eu pus na cabeça que eu via difícil deixar. Eu pensei, tudo que eu tenho vontade de fazer, eu faço. Ninguém faz. Uhum. Ninguém faz tudo que tem vontade. Muitas vontades a gente tem que sufocar. Uhum. Por que eu não vou sufocar essa vontade de fumar também? Se eu já sufoco tantas, eu vou sufocar mais uma. E olha que você fumava 3 carteiras Por dia. Foi difícil, mas quando eu tive aquele momento de adentrar a igreja, já faziam 5 meses que eu havia deixado de fumar. Uhum. Mas interessante que você entrou ali, já tinha parado de fumar, já tinha o desejo de voltar para a igreja, mas, de certa forma, entrou ali sem querer, sem planejar. Sem querer. Não sei que força que me impeliu lá para dentro. Olha, como que foi a reação dos irmãos ali, quando te viram, depois de tanto tempo? Olha, muitos eram amigos, muitos parentes. Oi, tudo bem, foi agradável para todo mundo, né? Mas, depois eu comecei a frequentar os cultos de domingo à noite. E às quartas-feiras eu não estava, que sempre eu estava viajando. Mas foi seguindo assim. E no dia 26 de fevereiro do ano de 1983, eu estava sendo rebatizado. Olha, qual foi um momento, Tércio, em que você sentiu o coração arder? Teve algum amigo que te ajudou, que te mandou alguma mensagem? Que momento que foi esse? Sim. Já citei pastor Laércio Mazaro. Um belo dia ele estava de férias, que ele foi pastor da igreja de Marília, né? Sim. E a gente tinha muita amizade, íamos jogar futebol juntos e tudo. E ele estava de férias, era daqui da região de Sorocaba, e ele lendo uma antiga revista adventista, do ano de 1967, achou um artigo lá falando sobre um festival de quartetos que foi feito na Igreja Central de Bauru. E quem organizou esse festival fui eu. Olha só. Então, ali naquele artigo, tinha uma foto do quarteto Rochinol, que era o nosso quarteto. Olha só. Ele viu aquilo ali e mandou para mim por carta. Olha. E embaixo ele escreveu assim: volta, irmão, volta. Que lindo. Então, parece que ali foi uma mola propulsora que me despertou mais o desejo de voltar. Claro, mas que querido ele. Quer dizer que ele, vendo uma revista antiga, achou ali uma referência ao quarteto, né? Isso. Onde você cantava. Tirou uma cópia, foi isso? Tirou uma cópia e me remeteu para mim. Olha, pelo correio. Pelo correio. E um dia você recebe essa carta lá na sua casa? Logo eu recebi. Eu tenho essa carta em casa até hoje. Olha, podia ter trazido, né? Se a gente devia ter trazido, tivesse combinado, que tenho coisa ela linda. Guardada lá. Que legal. E aí você leu aquela carta, viu ali a referência ao quarteto? Aí já comecei a colocar planos, né? Para encaminhar, para retornar à igreja. Que festa. O que foi que significou para você, Tércio, aquele momento do seu rebatismo? Olha, o meu rebatismo foi uma coisa assim diferente. O pastor que atendia a igreja, que eu estava frequentando a igreja, só que como eu não estava batizado, ele não me deixava cantar na igreja. Entendi. Eu gostava de cantar. Eu estava ensaiando com um pianista lá, direto, mas ele não me deixava cantar. Mas no dia do meu batismo, nós batizamos em 5. 5 pessoas naquele dia. Desses 5, 4 estão na igreja. E então eu falei, pastor, eu queria pedir para o senhor se o senhor me deixava para ser o último a ser batizado. E a hora do apelo, eu quero cantar para a igreja de dentro do tanque batismal. E ele concordou. Olha. Então ele fez o apelo e eu cantei o hino Sem Ovelhas. Ai, que emocionante. E ele fez o apelo e eu cantei dentro do tanque
o hino 100 Ovelhas. Puxa vida, qual que é a mensagem desse hino? É um hino cantado pela Edna Garcia, esposa do falecido pastor Celestino Garcia, chamando, né? 100 ovelhas tinha Cristo, abrigadas no curral. Você vai ouvir ele inteiro que tem no CD. Né? Puxa vida, mas que emoção! Você estava ali dentro e você conseguiu cantar do início ao fim, sem desabar em choro? Cantei dentro da igreja. É que a mensagem, essa é uma mensagem, né, que faz referência a uma parábola da Bíblia, que fala que Deus vai atrás de uma ovelha que se desgarrou. É linda essa mensagem, né? Então, e com isso, tanto é que quando eu fui gravar, eu fiz questão de gravar essa música. Falei, não, essa música tem que me levar para o resto da vida. Puxa vida! Quer dizer que, a partir dali, a sua história, então, foi uma história de comunhão com Deus? O que mudou na sua vida, Tércio, a partir dali? Mudou que problemas sempre enfrentei e enfrento até hoje. Hoje eu estou com problemas físicos e uma idade já bastante avançada, mas nunca deixei de me dedicar principalmente ao Ministério da Música. Cantei em várias formações de quarteto, cantei em um conjunto masculino de Bauru. Eu vinha de Marília a Bauru todo sábado ensaiar. Durante 8 anos e meio eu pertencia a esse grupo. Até gravamos também. E sempre me dedicando na área musical. Por que você me diz, Tércio, tem várias pessoas que defendem a ideia de que uma vida sem religião é uma vida muito mais livre, uma vida onde você faz o que você quer. E você teve uma base religiosa, você teve princípios cristãos, mas depois se afastou disso? Por que hoje, ao olhar para as duas fases em que você teve, né, longe de Cristo e perto de Cristo, por que você me diz que é melhor seguir uma religião e viver ao lado de Cristo? Olha, aos que estão ouvindo a gente agora, eu vou dizer uma coisa. É muito mais difícil a vida lá fora do que dentro da igreja. Você tem a liberdade para diversões e para tudo quanto é coisa, mas é muito perigosa a vida lá fora. Aqui dentro da igreja a gente tem paz. Amém. A gente tem amizade. A gente tem Deus conosco. Amém. É isso aí. Então, essa é a mensagem que eu trago para quem está nos ouvindo. Que coisa linda. Tércio, muito obrigado por dividir um pouquinho da sua história com a gente. Realmente Deus foi atrás de você, não deixou essa ovelha desgarrada. E a gente tem aqui no nosso programa aquele momentinho das perguntas rapidinhas, vamos lá? Sim. E o tempo? O tempo está no fim. Sabedoria? Sabedoria é conhecer a Deus. Felicidade? Felicidade, a real felicidade nós vamos ter no céu. Perdão? Perdão, se nós não tivermos o perdão, não vamos ganhar o céu. Um sentimento constante? Um sentimento constante, ter sempre um hino no coração. E o futuro? O futuro é se preparar para a volta de Jesus. Um perigo? É escorregar. A maior necessidade? A maior necessidade? A maior necessidade hoje é Deus. Um privilégio? Um privilégio é conhecer a Deus. Um medo? Um medo é perder a salvação. Envelhecer? Envelhecer, eu acho que, eu não sei, não, eu tenho envelhecimento físico, porque o meu espírito acho que não envelhece, não, viu? Sofrimento? Sofrimento. É as dificuldades que eu tenho aí para mim me locomover, para o trabalho e tudo, isso eu tenho, sofro demais com isso. E o seu abraço especial de hoje vai para quem?
Não posso deixar de dar um abraço para minha esposa, né? Que Claro. ela, devido a minhas dificuldades, eu sou muito dependente dela e ela tem tido muita paciência comigo e me colabora demais comigo. Como que é o nome dela? Creuza. Um abraço para Creuza. Vocês estão juntos há quanto tempo? Já passou de 50 anos. Olha que beleza, que exemplo. E o seu versículo bíblico, qual é? Meu versículo bíblico é o que estava dizendo. É no Salmo 119, versículo 128, se não me falha a memória. Uhum. Na versão tradicional da Bíblia diz: maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. Amém. O que esse verso diz para você, Tércio? Eu tenho esse verso no meu coração para lembrar sempre que os testemunhos realmente são maravilhosos, são benéficos e não são pesados. Então, eu me empenho de todas as maneiras para guardar esses testemunhos. Amém. Tércio, eu tenho certeza que você, com a sua voz, com o seu canto, já abençoou muitas e muitas pessoas. E o nosso desejo, a partir de hoje, é que realmente a sua história, que o seu testemunho também alcance muitos outros e você continue sendo uma luz. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço essa oportunidade que estou tendo aqui e espero que a minha mensagem sirva de alento para outros. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.